E aí, meus amigos, irmãos em Cristo, mais uma vez estamos juntos para estudarmos a palavra de Deus, para meditarmos no que Deus tem aos nossos corações nesta hora. A Igreja Batista em Vila Isabel continua de segunda a sexta-feira com suas portas abertas, esperando pessoas que cheguem até ali para estudarem conosco a Bíblia, conversarem, formar novas amizades. Enfim, estamos ali de portas e corações abertos para você que desejar chegar até ali. De segunda a sexta, das 14 às 17 horas, haverá sempre alguém ali para receber você. Você será muito bem-vindo também em nossos cultos presenciais aos domingos, das 9 às 10 horas. Estamos ali para conhecer você. É só você chegar e se apresentar e vai ser um prazer. Temos muitas pessoas que têm chegado até ali. Nós vamos, nesta hora, abrir nossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 1. No capítulo 1 nós vamos pensar alguns versículos e meditar sobre eles. Vamos, nesta hora, pensar sobre a palavra evangelho. Muitas pessoas falam evangelho para cá, evangelho para lá, mas não sabem o que quer dizer, o que significa evangelho. Evangelho significa boas novas. O evangelho são as boas novas de Deus endereçadas a qualquer ser humano que queira ouvir, que queira aceitar o evangelho de Jesus Cristo. E muitas pessoas começam a estudar o evangelho, a ter contato com o evangelho, mas nem sempre permanecem até o fim, nem sempre persistem e se desviam, vão para outros caminhos. Isso não é agora, já de há muito, esses fenômenos acontecem. O apóstolo Paulo vai então escrever essa carta a uma igreja, a um povo, a pessoas que estavam passando por esse problema. Eu não vou ver o capítulo todo, mas vou separar alguns versículos e meditar neles. Gálatas 1, versos 6 e 7, diz assim, a palavra de Deus: Admiro-me que vocês estejam se afastando tão depressa daqueles que chamou para si por meio da graça de Cristo. Vocês estão seguindo um caminho diferente, que se faz passar pelas boas novas. Ele diz pelas boas novas. Eu disse no princípio que o evangelho são boas novas, que se faz passar pelo evangelho, mas que não são boas novas de maneira nenhuma. Estão sendo perturbados por aqueles que distorcem deliberadamente as boas novas, isto é, o evangelho de Cristo. É inútil o esforço humano em tentativa para modificar o evangelho, porque o evangelho é inconfundível. Sem ele, permanece um vazio, uma lacuna no coração do homem. Não há substituto para o evangelho de Jesus Cristo. Na experiência humana, não há outra coisa, não há outra solução a não ser o evangelho de Jesus Cristo, as boas novas de Jesus Cristo. E as pessoas tentam um plano B, tentam um genérico para o evangelho, mas não existe, ele é o único.
Evangelho são as boas novas de Deus para o coração do homem. No verso 9, nós vemos assim: repito o que disse antes, se alguém anunciar evangelho diferente do que você recebeu, seja ele anátema. Anátema quer dizer amaldiçoado. Então a Bíblia diz: se alguém me apresentar outro evangelho, que não sejam as boas novas de Cristo, que não seja o evangelho que a Bíblia mostra, ele seja amaldiçoado. Esse é um termo muito forte, muito pesado, mas é o termo que a Bíblia diz, porque qualquer mensagem que não seja o plano de Deus, que a Bíblia oferece ao pecador para a salvação pela graça mediante a fé em Jesus Cristo, não pode ser evangelho. Dê-se-lhe outro nome qualquer, menos evangelho. Evangelho não é. Quando chega no verso 10, ele diz que: acaso estou tentando conquistar a aprovação das pessoas? Ou será que procuro a aprovação de Deus? Se meu objetivo fosse agradar as pessoas, não seria servo de Cristo. A finalidade, o objetivo do Evangelho não é agradar as pessoas, mas agradar a Cristo. O Evangelho não é fruto de especulações humanas. Não originou-se no coração de uma pessoa humana, mas originou-se no coração de Deus. E foi Deus quem revelou ao homem esse Evangelho. Por isso que o Evangelho é o poder de Deus. Em Romanos capítulo 1, verso 16, nós lemos: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Todo aquele que crê, brasileiro, estrangeiro de qualquer cultura, rico, pobre, o Evangelho é o poder de Deus. Basta que você creia nessas boas novas que Deus mandou para cada um de nós. Quando chega no verso 15 e 16, ele mais uma vez vai dar uma ênfase dizendo: contudo, antes de eu nascer, Deus me escolheu e me chamou por sua graça. Foi do agrado dele revelar seu Filho a mim, revelar Jesus a mim, Paulo está dizendo, para que eu o anunciasse aos gentios. Isto é, aqueles que não eram da linhagem de Israel, gentios. Paulo então vai dizer que o Evangelho não leva em conta as barreiras que separam o homem. Judeus e gentios serão vistos por Deus como necessitados da mesma salvação que só o Evangelho de Jesus Cristo pode oferecer. Em último lugar, no verso 17, eu leio assim a palavra de Deus: tampouco fui a Jerusalém para pedir conselho daqueles que eram apóstolos antes de mim. Quando Deus revelou, mostrou ao apóstolo, ao missionário Paulo, o evangelho das boas novas, ele não foi consultar pessoas, não foi a Jerusalém para pedir orientação daqueles apóstolos que eram crentes mais antigos que ele. Não, ele não fez isso. Ele mesmo diz que ele obedeceu. É interessante isso aqui, porque convencido de que o Evangelho é a revelação final de Deus, nós não temos que consultar ninguém. Sejamos-lhe fiéis, porque Deus não tem
outra revelação superior a esta. A única revelação que temos é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que a cada dia nos mostra a vontade de Deus para cada um de nós. Eu não sei se você crê na Bíblia como a palavra de Deus. Se você não crê, peça a Deus, ore a Deus e peça que Ele mostre a você, através das Escrituras Sagradas. Domingo que vem, segundo domingo de dezembro, estaremos comemorando o Dia da Bíblia. E não apenas um dia, mas uma data que precisa marcar a sua vida. A data que precisa dizer a você que Jesus se revela a cada instante, a cada um de nós, através da sua palavra. Sejamos cônscios e sejamos seguros dessa verdade, única, insofismável, a verdade da palavra de Deus em Cristo Jesus. Amém. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, que a cada dia possamos ler a Tua palavra, possamos tirar dela as verdades que o Senhor tem para cada um de nós. Que não estejamos dando ouvidos, nosso Pai, a outras pessoas, a terceiros, mas que ouçamos a Tua voz exclusivamente. E que ao ouvir o nosso Deus, possamos estar levando-a, encaminhando, transmitindo, repassando a Tua palavra àqueles que ainda não conhecem ou que não têm a certeza da salvação em Cristo Jesus. Nós oramos com perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém.